Olá, hoje nós vamos falar um pouco sobre os protocordados. Bem, os cordados são considerados os cordados mais primitivos que existem. Eles são animais bem simples e provavelmente deram origem às várias ramificações dos cordados. Eles, por serem animais tão simples, por que eles são colocados junto com os cordados? Eles são colocados junto com os cordados por características embrionárias comuns. E é isso que nós vamos discutir e conhecer esses dois grupos de protocordado e fazer alguns exercícios de revisão. Bem, vamos para uma pequena apresentação sobre o grupo. Bom, então, nosso assunto de hoje é protocordados. Bem, nós então estamos entrando no filo dos cordados. Nós temos aqui uma imagem mostrando a evolução dos cordados. Observe que aqui nós estamos partindo de poríferos, passando por quinidários, plateumintos, nemateumintos, moluscos, anelídeos, artrópodes. E chegamos a um momento que dois grupos se associam de forma embrionária, que são os cordados e os equinodermos. Observem que aqui eles apresentam uma linhagem comum, uma linhagem que tiveram um ancestral comum. E o que pode caracterizar essa semelhança entre os dois? Essa semelhança embrionária está relacionada a eles serem os únicos animais que apresentam enterocelomia, a deuterostomia e o endoesqueleto de origem mesodérmica. Essas são três características básicas que agrupam equinodermos e cordados. Bom, lembrando um pouco dessas características, em origem do celoma, nós temos duas formas de originar celoma. Quem são os celomados? Celomados são moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e cordados. 5 filos, 5 últimos filos. Bom, a primeira forma de originar celoma são os esquizocelomados, que é esta forma aqui embaixo. Os esquizocelomados, o celoma surge por duas fendas na mesoderma que vão se expandindo e originam o celoma. Quem são esses esquizocelomados? Moluscos, anelídeos e artrópodes, os três primeiros celomados. A outra forma de originar celoma, que agrupa equinodermos e cordados, são os enterocelomados, quando o celoma surge de duas bolsas na mesoderme, vão se expandindo e originando o celoma. Observe que o celoma é o mesmo. Todos são celomados. Apenas existem duas formas de originar esse celoma. O celoma é uma cavidade interna no corpo do animal para alojar os órgãos internos. Então, 5 filos têm celoma. 3 filos, os primeiros, moluscos, anelídeos e artrópodes, são esquizocelomados, formam o celoma por essas fendas na mesoderme, e 2 filos, os dois últimos, eles são enterocelomados. O celoma é formado por duas bolsas na mesoderme. É só uma diferença de origem. Uma outra característica que coloca esses animais em comum quanto à embriologia é que eles são deuterostômios. O que são deuterostômios? Quando chega na gástrula, a gástrula forma um orifício. Esse orifício, essa abertura, nós chamamos de blastóporo. Esse blastóporo, na sequência do desenvolvimento do animal, ele pode ser a boca do animal ou pode ser o ânus. Quando esse blastóporo origina a boca, nós chamamos de protostômios. Quando esse blastóporo origina o ânus, nós chamamos o animal de deuterostômios.
e deuterostômios, só equinodermos e cordados. Bom, essas são algumas semelhanças, né? Outra semelhança entre esses dois grupos é o endoesqueleto mesodérmico. Tanto o nosso esqueleto ósseo e o dos equinodermos, eles são esqueletos internos e têm origem na mesoderme. Que outros esqueletos existem para a gente fazer uma comparação? Nós vamos encontrar a concha, molusco, alguns moluscos têm concha, então ela serve também para sustentar o corpo, proteção do corpo, só que ela tem origem na ectoderme. E os artrópodes têm um exoesqueleto de quitina, a origem diferente, quitina, e também é um esqueleto externo. Então, essas são algumas diferenças básicas aqui. Bom, para ser um cordado, o animal tem que apresentar, no seu desenvolvimento, 4 características básicas. Tem outras, mas 4 são fundamentais. Essas 4 características básicas são fendas branquiais ou faringianas, tubo nervoso dorsal, dorsal é quando é nas costas, ventral é barriga. Tubo nervoso dorsal, notocorda, que dá sustentação ao embrião, e uma cauda após o ânus. Então, essas 4 características agrupa cordados extremamente primitivos, como a sídia, como o anfíoxo, com a gente. Todos os animais que tiverem essas 4 características, não precisa ter no adulto, basta ter em alguma fase da vida, geralmente é no embrião, na larva dos animais, né? O anfíoxo é um animal que mantém essa característica no adulto. Nós só temos o tubo nervoso dorsal agora, mas tivemos todas as 4 durante o nosso desenvolvimento. Olhando aqui uma neurula, pode ser uma neurula de qualquer animal, cordado. Bom, vamos imaginar se fosse a gente, né? Nós teríamos aqui a neurula, o tubo nervoso dorsal sendo formado aqui, a notocorda sendo formada aqui. Aqui não dá para ver as fendas faringianas ou branquiais, teria que ver o animal de lado, isso vem posteriormente, né? E também não dá para ver a cauda pós-anal, porque está no corte, né? Teria que ver a cauda do animal. Mas aqui nós conseguimos ver 2 características, o tubo nervoso dorsal e a notocorda. Um dos exemplos de protocordados são as assídias, que nós chamamos de urocordados. Uro vem de cauda, porque esses animais apresentam a notocorda na cauda. Essa é uma denominação. Então, as assídias. Se a gente observar as assídias aqui, a gente jamais poderia imaginar associar esse animal com a gente. Eles são muito diferentes. Mas eles têm, na larva, todas as características de cordado. Aqui é o adulto. O adulto tem sempre 2 buraquinhos, 2 sifões. Um para a entrada de água com o alimento, outro para a saída da água. Eles são filtradores. Então, vamos ver algumas características dessas assídias, também chamadas de tunicados, porque eles têm uma túnica em volta do corpo. Eles são fixos e a larva é móvel. Somente a larva possui todas as características de cordado. São monóicos, então eles são hermafroditas, têm os 2 sexos no mesmo indivíduo, são aquáticos, o adulto é fixo, como é que vocês estão vendo aqui, são filtradores, com um sifão para a entrada da água, o alimento, e um sifão para a saída da água. Então, um sifão inalante e o sifão exalante. Bom, essa é a assídia. Aqui a gente tem uma visão, né, da notocorda dela na cauda, que é a larva é nadante, a larva nada e se prende no solo, usando um disco adesivo. Aí ela se prende no solo. Aí ela vai sofrer uma profunda mudança, uma metamorfose, que vai se transformar no indivíduo fixo adulto. A água entra pelo sifão inalante,
passa pela brânquia. A brânquia aqui tem duas funções. A brânquia tem a função de fazer as trocas gasosas e também funcionar como um filtro para capturar as partículas da água, principalmente o plâncton, que vai servir de alimento. Esse plâncton vai ser levado para o tubo digestivo, para ser digerido, e a água sai pelas fendas branquiais e são eliminadas pelo sifão exalante. Como é que essa água se movimenta ali? Ela se movimenta por cílios presentes nas brânquias. Esses cílios batem e fazem um fluxo de água. Então, essa é a sídia. Um outro protocordado que a gente tem que conhecer é o Amphioxus. O Amphioxus ele é muito estudado na parte da embriologia, com base na neurula dele. Quando a gente estuda a neurula, a gente vê a neurula do Amphioxus. Esses animais parecem um peixinho, eles podem ficar 4 centímetros. Eles têm na boca uns cirros bucais, que servem para eles baterem para o alimento entrar, então eles são filtradores. Eles possuem um tubo nervoso dorsal, aqui em cima, aqui no esquema a gente vê melhor. Embaixo a gente vê a notocorda de sustentação. Aqui as fendas branquiais e a cauda pós-anal. Então, esse anfioxo, ele é o único cordado que basicamente tem todas as características de cordado no adulto. Eles vivem enterrados em túneis, eles cavam pequenos tunezinhos no fundo do mar. Então, está dizendo, já que o adulto possui todas as características de cordado, cavam túneis no fundo do mar, são dioicos, tem macho, tem fêmea, jogam gametas na água, e esses gametas se encontram na água para fazer a fecundação. Aquáticos, filtradores e livres podem nadar. Então, o Amphioxus tem a capacidade de nadar sozinho na água, né? Livre, ele não é fixo. Bom, essas são algumas características desses dois grupos de protocordado. O protocordado ele não tem muito o que falar, não, né? Apenas dá uma introdução aos cordados. Vamos a alguns exercícios para fixar essa matéria, já que ela não é tão grande assim, né? Os tunicados é a mesma coisa que a sídia, então os urocordados. Observe que essas questões são novas, ó, só para vocês verem que elas caem, né? Até recentemente têm caído. Os tunicados, tais como as sídias, e os cefalocordados, tais como os anfioxos, são exemplos de... Eles são protocordados, cordados primitivos. Eles não têm coluna vertebral ainda, não são vertebrados. Então, eles não são peixe, não são equinodermos. Aí nós já descartamos, eles são cordados. São cordados não vertebrados, cordados sem coluna vertebral, certinho, eles são. São quinidários? Não, eles são cordados. São urodelos? Urodelos são classificação de anfíbios. Então, não são. Então, resposta C, são vertebrados, são cordados não vertebrados. O filo cordado possui 3 subfilos, vertebrados, urocordados e cefalocordados. Nós hoje vimos urocordados e cefalocordados. Daqui para frente nós vamos começar a ver os vertebrados, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. O anfioxo mostrado na figura abaixo é o representante tipo do último subfilo. Uma característica marcante do anfioxo desses animais é o revestimento corporal, que é relativamente transparente e permite visualizar sua musculatura metamerizada. Metameria, gente, é segmentação, né? Organizada em blocos. Com relação ao anfioxo e ao filo dos cordados, analise as proposições. Pela análise da anatomia dos anfioxos, pode-se afirmar que possui tubo digestório completo, certo? Tem boca e tem ânus. Tubo digestivo completo. A respiração do anfioxo é do tipo pulmonar,
fendas branquiais. Então, aqui eles têm brânquias, aquáticos. O habitat do anfíoxo é aquático, certo? Eles são aquáticos, têm brânquias para respirar dentro d'água. Então, até agora, só 2 está errado. 4. Nos cordados vertebrados, a notocorda se transforma em coluna vertebral. Isso aqui é uma pegadinha clássica de prova. Muita gente pensa, pela notocorda ser a estrutura de sustentação desses animais, ela vai virar a coluna vertebral. Não. A notocorda, ela sustenta o animal quando na fase embrionária ou durante a vida toda, como o anfíoxo, mas nos animais que a notocorda desaparece, ela some e a mesoderme, outra estrutura, a mesoderme origina o esqueleto. Então, ela não origina nada. 5. Os cordados apresentam, durante seu desenvolvimento embrionário, tubo nervoso dorsal, notocordas, fendas faringianas e cauda pós-anal. Certo. Então, nós temos 2 erros aqui, né? Nós temos respiração pulmonar e a origem da coluna vertebral. Então, 1, 3 e 5. Aqui, letra A. É exatamente o que a universidade propôs. 1, 3 e 5. As assídeas, na imagem ao lado, que está embaixo, né, são animais marinhos que podem viver isolados ou formar colônias. Uma das formas isoladas, muito encontrada nas praias brasileiras, lembra, no adulto, um pedaço de piche de aproximadamente... Piche é óleo, né? São blocos de óleos assim, que vêm de navio, alguma coisa assim. Preso por uma das suas estruturas ao substrato, em rochas, cascos de navios, etc. Dentro da classificação dos seres vivos, as assídeas pertencem à classificação. Hoje nós estudamos assídia. As assídeas, esse animalzinho aqui é um urocordado, um protocordado. Então, subfilo urocordado, está aqui. Cefalocordado é o anfíoxo. Agnata é a lampreia, tem nada a ver aqui. Subfilo vertebrado, eles não são vertebrados. E gnatostomado significa ter mandíbula. Eles não têm mandíbula. Então, aqui, a resposta é a letra A. 2 estudantes de biologia encontraram no mar, próximo à praia, um organismo que nunca tinham visto antes. Mas, pelos seus conhecimentos prévios, supuseram que poderia ser um porífera ou um urocordado. Urocordado é assídia. Como eles devem proceder para decidir a qual grupo pertence esse organismo? Então, ele quer saber se é um porífero ou um urocordado. Verificar se é unicelular ou pluricelular? Não. Todo animal é pluricelular. Isso aí não vai ajudar em nada. Verificar se é procarioto ou eucarioto? Todo animal é eucarioto. Não vai ajudar em nada essa definição. Descobrir se ele é séssil ou se desloca um substrato? Porífero e urocordado são fixos. Não vai ajudar em nada. Descobrir se ele é predominantemente aquático ou terrestre? Os 2 são aquáticos. Então, isso não vai ajudar em nada. Verificar se possui tubo digestivo? Sim, porífero não tem órgão. E esses animais já têm tubo digestivo completo. Então, essa é a resposta a ser marcada. Bom, apesar de... É uma questão que ela trabalha com conceitos, é muito difícil uma pessoa na praia pegar e procurar o tubo digestivo de um animal, muitas vezes que não conhece, mas vale a questão. Né? Um biólogo, ao caminhar à beira da praia, coletou 3 espécies de animais marinhos. Ao fazer seu relatório de campo, descreveu-os da seguinte forma. Espécime 1. Eumetazoário, diploblástico com simetria primária radial. Espécime 2. Eumetazoário, tripoblástico, protostômio, celomado com simetria primária bilateral. Espécime 3. Eumetazoário,
tripoblástico, deuterostoma, celomado com simetria primária bilateral. Quais dos animais a seguir poderia corresponder à descrição dos espécimes 1, 2 e 3, respectivamente? De cara, você já sabe quem é o espécime 1. É um quinidário. Por quê? Porque é o único diblástico. Não existe outro diblástico. Então, aqui eu já vou eliminar esponja, anfíoxo, estrela do mar e ouriço do mar. Já eliminei tudo, já acertei a Bia. Só para aquela característica de blástico. Né? Então, a questão é extremamente simples essa. Né? Bastando olhar se é diblástico ou triblástico. Última, uma da UFES, para matar a saudade quando a UFES fazia a sua prova. Né? As assídeas, animais marinhos com formato corporal semelhante ao dos poríferos, são considerados intimamente relacionadas aos vertebrados, pelo fato de sua larva apresentar, entre outras características. Qual seria, né? Coração ventral e tubo nervoso dorsal? Não, coração ventral, um monte de animal tem. Notocorda e fendas branquiais, aí sim, né? Que são duas características de cordado. Simetria bilateral, não, já tem desde Plateuminto. Nadadeiras pares e notocorda. Não, nadadeiras pares, vários organismos podem ter nadadeira. A notocorda sim, mas a nadadeira não. Tubo nervoso dorsal e olho com retina. Não. Então, só pode ser aqui a letra B, que são duas características de cordados. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena revisão, falando sobre protocordados. E no nosso próximo encontro, nós vamos começar a falar dos vertebrados, né, fazendo um pequeno comentário sobre os agnatas, as lampreis, depois entrando peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, até nosso próximo encontro. Até mais.